Olá, para lembrar, estamos vendo a estrutura hiperfina dos átomos de um elétron. Até agora nós vimos a situação onde nós consideramos a interação do momento magnético do núcleo com o elétron de um modo geral, né? A presença de spin no núcleo cria esse momento magnético e esse momento magnético cria um campo ao redor do núcleo que interage com o elétron. Interage com quem do elétron? Interage com tudo. Interage com sua órbita e interage também com o seu spin. Muito bem, então vamos ver aqui as expressões que nós tínhamos já deduzido em duas situações. Quando o elétron tem momento orbital, portanto L é diferente de zero, e quando ele não tem momento orbital, portanto L igual a zero. Isso aqui é verdadeiro quando o elétron tem momento orbital, quando L é diferente de zero. Quando L igual a zero, a conta é um pouco mais simples e nós vimos que aparece ali a chamada interação do contato de Fermi e a expressão é um pouco simplificada. Embora esse termo final aqui, ele permanece igual nos dois, agora não aparece mais L aqui no coeficiente desse termo de correção, aparecendo apenas o N ao cubo que aparece aqui. Tá certo? Então você já vê aqui que a correção da estrutura hiperfina, devido a esse termo, vai com 1 sobre o número quântico principal ao cubo. Porque quanto maior é o número quântico principal, mais longe do núcleo a nuvem eletrônica deverá estar, em média. E isso acaba tendo consequência na interação dele com o núcleo. Essa expressão é uma expressão que não é difícil de ser utilizada. Claro, existe um monte de constantes aqui, que daqui a pouco nós vamos conjugar numa única constante para os elementos. Mas vamos aplicar isso para o caso mais simples que nós temos, que é o caso do hidrogênio. Então o hidrogênio deve ser o nosso primeiro exemplo. Então vamos considerar o hidrogênio, tá certo? Então o átomo de hidrogênio, que eu vou considerar, que é o nosso melhor exemplar de átomos de um elétron, o estado fundamental desse átomo é um estado S. E o J dele, que o L é zero, o J é meio. Então veja, nós temos um L igual a zero para esse estado fundamental, tá certo? Então vamos começar calculando a correção hiperfina do estado fundamental do átomo de hidrogênio. Então primeiro nós temos um L igual a zero. Depois nós temos o spin eletrônico, que é meio. E depois nós temos o I, que é o spin nuclear, que é igual a meio. Muito bem. Então nós temos todos esses momentos angulares que tem que ser levado em conta. E nós conjugamos tudo, porque o L sendo zero, o J vai ser o mesmo S. Então o J será igual a meio também, porque o L é zero. E da interação do J, né, da soma do J com o I, pode dar 1 e 0. Então esses são os dois spin total que nós podemos ter quando levamos em conta a interação do núcleo atômico. Tá certo? Muito bem, então nós temos dois estados que vão originar, um com uma degenerescência 3, porque se o F vale 1, ele tem as componentes MF, são 3, 1, 0, menos 1, e o 0 é 0, só 1. Então o estado que era um estado S meio, que advém daquela estrutura fina ou da correção relativística, agora ele quebra em duas partes. Um que é o F1 e um que é o F0. Então nós temos duas correções a ser considerada, o F1 e o F0 aqui. Tá certo?
e eles estão separados de uma quantidade de energia que eu chamei de ΔE, mas na verdade cada um deles sofreu um desvio com relação ao estado original, que nós podemos calcular simplesmente, é um estado de L igual a zero, usando essa relação. Só que aqui agora eu vou colocar no lugar do F 1 ou 0, dependendo do estado, I é sempre o valor meio e S é sempre o valor meio. E essas constantes todas que aparecem aqui, nós vamos deixar como constante. O N é 1, o A0 é o raio de Bohr, que nós conhecemos. O Z aqui também, no caso, para o átomo de hidrogênio, é 1, tá certo? E todas as demais constantes, inclusive o fator giromagnético do núcleo, que acaba sendo o fator giromagnético do próprio próton, porque o núcleo do estado fundamental do átomo de hidrogênio, né? Bom, o núcleo do átomo de hidrogênio, de um modo geral, é sempre o próton. Muito bem, então nós temos que pegar essa expressão, colocar F igual a 1, basta colocar 1 aqui, o valor meio aqui e o valor meio aqui. Isso aqui dá um valor numérico, né? Aqui sendo 1, isso aqui dá 2. Isso aqui sendo meio é meio vezes 3 meios, que é 3/4, com 3/4 lá. E você somando tudo isso, você vai ter o quanto é o desvio do estado F igual a 1. Essa é uma conta tão trivial de fazer que eu vou deixar para você fazer em casa. E agora eu ponho aqui no caso F igual a 0. Note que quando eu ponho F igual a 0 aqui, eu vou ficar com uma correção negativa. É por isso que, ao considerar as correções, eu peguei o estado F igual a 1 e levei para cima, e o estado F igual a 0 trouxe para baixo. Muito bem, fazendo a diferença desses dois valores, que é isso que eu coloquei aqui, então eu coloquei o F0, né, aqui e o F1 aqui, então eu peguei F1 menos F0, isso vai me dar o tal da separação dos estados hiperfinos do átomo de hidrogênio. E o resultado disso, basta você colocar aqui, eu rearranjei algumas coisas para expressar em termos de alfa, tá bom? O nosso famoso alfa. E o resultado disso é uma expressão, dado por essa relação, que todo mundo aqui tem valor. A massa do próton, a massa do elétron, o fator giromagnético, a massa efetiva dividido pela massa, tudo isso tem os seus devidos valores. E ao calcular esse valor, nós encontramos o famoso valor da estrutura hiperfina do átomo, do estado fundamental do átomo de hidrogênio, que vale aí ao redor de 1,4 GHz ou 1420 MHz. Esse é um dos valores de estrutura atômica mais bem medidos, né? Ele é muito bem medido e ele é a base da radioastronomia. O que a radioastronomia faz é detectar esse comprimento de onda, assumindo que lá no universo, em vários lugares, tem átomos de hidrogênio em formação ou interagindo com as coisas, colidindo e tudo isso, e portanto essa emissão deve estar presente. Então esse 21 centímetros a menos 1, porque eu converti aqui esse split de energia, dividi por H para expressar em frequência, e também depois expressei em inversos, comprimentos de onda inverso, que é o 21 centímetros a menos 1. Na verdade, ao se medir esse split do estado fundamental do átomo de hidrogênio, encontra-se uma frequência, né, encontra-se uma energia que expressa em frequência, que é só um fator de H, é um número extremamente bem medido e serve para que a gente determine muitas constantes fundamentais que existem aí na natureza, tá certo? Muito bem, nós podemos então continuar e calcular. Nós calculamos desse nível aqui, né? Nós calculamos a correção do N igual a 1, que é o estado fundamental. Existiu ali uma variação, uma correção devido a Dirac. Existiu outra devido ao Lambshift,
E agora nós calculamos finalmente a estrutura hiperfina. Se eu pegasse o N igual a 2, o N igual a 2, como nós aprendemos, Dirac separa em J, portanto tem um estado P3,5 e tem dois estados S,5 e um P,5 com o mesmo J. Então a correção relativística separa eles. Nós discutimos já o split disso aqui, não é verdade? Aí esses estados vão se separar aqui devido ao Lambda-Shift. E o P3,5 continua aqui. Agora, você pega 3 meios do J. Quando você somar com meio do spin nuclear, porque aqui é o J, então para o estado P3,5 você vai ter F igual a 3,5 mais meio, que é 2, ou 1, que dá origem a esses dois estados hiperfino. Se você pegar o P,5 aqui somado com meio nuclear, vai dar para o estado P,5 F igual a 1 ou 0. E se você pegar o S,5, mesma coisa, vai dar dois estados hiperfino, 1 e 0. E aí eles têm, obviamente, um espaçamento entre eles que você pode calcular. Como que você calcula esses espaçamentos? Bom, você já tem os Fs, você já tem o J, tá certo? Você vai e usa na expressão que eu dei, as duas expressões, tanto para L igual a 0 como L diferente de 0, quanto que é o split, baseado numa série aí de constantes fundamentais. A mesma relação que nós usamos para o estado fundamental, você pode aplicar para esse aqui, apenas mudando o N. Os demais estados, você tem que utilizar a correção L diferente de 0. Muito bem, então nós vimos um exemplo da estrutura hiperfina aí do hidrogênio, é um exemplo importante, e isso tudo baseado na correção da interação magnética, praticamente, do fato de que o núcleo tem spin e, portanto, tem momento magnético e, portanto, interage com toda a estrutura do elétron. Mas eu disse para vocês que faltava uma correção. Essa correção é a segunda parte da correção da estrutura hiperfina. Ela é menos importante do que a primeira e ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer, quando você considera o núcleo, quando a gente considera o núcleo, a gente considera ele como um ponto de carga, mas na verdade não é. E quando você tem um elétron aqui, o melhor a ser feito seria, obviamente, considerar várias partes aqui do núcleo e calcular toda a interação, envolvendo uma coordenada no núcleo, que é a posição aí da distribuição de carga dos núcleos, com o elétron que está aqui fora. E na verdade esse é o R que nós consideramos, que é a posição do elétron com relação ao centro aqui do núcleo. Quando a gente faz isso, então nós temos uma correção que advém devido à distribuição de carga do núcleo. E essa interação chama-se interação quadrupolar. E nós podemos calcular ela, e obviamente nós aprendemos muito até agora, todo mundo já sabe, que a distribuição espacial de qualquer coisa em mecânica quântica depende essencialmente dos seus momentos angulares. Portanto, não é de se estranhar que essa correção de energia vai depender também do valor do spin nuclear, do valor do J, do momento angular total do estado do elétron que nós estamos considerando. Bom, a conta aqui tem que ser feita, isso existe aí nos livros. Eu não vou fazer essa conta nessa aula, mas você, com o conhecimento já transmitido, é capaz de ir lá e calcular. E todas aquelas constantes que nós temos que agrupar, nós agora reunimos numa única constante, que é essa constante que nós vamos chamar de B. E o que aparece dali para frente são as características do estado que você está considerando, tanto do núcleo quanto do elétron. Portanto, é essencial o conhecimento do spin nuclear, é essencial o conhecimento do estado eletrônico através do J. Então, se eu conheço esses valores, eu posso vir aqui e calcular todas essas operações todas aqui. E
ir adiante aplicando a um conjunto de estados que, como nós vimos, é um produto, a base para se calcular aqui as correções, os desvios da estrutura hiperfina, era um estado LSJMJ multiplicado por um estado IMI, que é o estado do spin nuclear. Isso vai dar origem a várias possibilidades. Muito bem. E vai dar origem, inclusive, a como é a combinação desse I com esse J, dando origem ao F. O B, então, é uma constante, que conjuga vários valores de constantes fundamentais. Fazendo essa conta, a gente chega a uma expressão muito interessante, muito bonita, que é essa aqui que eu mostrei aqui. Na verdade, aqui tem operadores ainda envolvidos, mas quando eu faço a conta, já passa a gente, né, a trabalhar apenas com os valores numéricos do spin nuclear e do J, tá certo? Então o spin nuclear pode ser meio, claro, a gente dá o valor do número quântico sem colocar a constante H, que seria para dar a unidade aí, a quantidade física do spin. O interessante é que fazendo essa conta, aparece sempre na conta, e como aparecia antes, tanto na correção da interação magnética que gera a estrutura hiperfina do núcleo com o elétron, aparecia sempre um termo, que é F mais 1, menos I mais 1, J mais 1. Esse termo aparece sempre. Então, nós podemos chamar esse termo, isso aqui é um número, porque aqui entram os números. Isso aqui é numérico, né? Não é operador. Então, esse número que aparece, ele acaba tendo aqui um valor que vai aparecer sempre. Então, nós vamos chamar de K o valor numérico. E esse K é importante porque daqui para frente tudo que você vai calcular de constante de estrutura hiperfina vai ter o valor do K. Então, a primeira coisa que eu faço é vejo quem são os Fs que aparecem, quem é o I do núcleo, quem é o J do elétron, calculo esse valor de K. E aí a gente pode mostrar que a correção devido à interação quadrupolar, essa perda aí de esfericidade do núcleo, né? Ela é dada por uma expressão que depende desse K, depende do I, do J, tá certo? Através desses valores. É importante notar que quando I igual a zero, ou I igual a meio, note, quando I igual a zero, ou I igual a meio, esse termo vai dar zero, concorda? Então, tanto para I igual a zero quanto para I igual a meio, ou seja, uma espécie que não tem spin nuclear, ou tem o spin nuclear meio, não há B igual a zero. Não há correção quadrupolar. Então, vamos lembrar de novo. Para os estados que têm, para os núcleos que têm I igual a zero ou I igual a meio, essa constante vai ser zero. Então, não precisa se preocupar com essa divergência que vai acontecer aqui, porque ela não existirá se nós levarmos em conta as coisas corretas, certo? Muito bem. Então, outra coisa, para L igual a zero, para os estados L igual a zero, também B igual a zero. Não há a correção, porque aí o J fica meio também e esse termo aqui vai divergir. Tá certo? Então a gente mostra que para esses termos o B igual a zero. Ou seja, a interação quadrupolar, ela existe quando? Quando que vai existir a correção quadrupolar para a estrutura hiperfina? Quando L é diferente de zero, quando I é diferente de zero e quando I é diferente de meio. Se por acaso você encontrar o sistema físico quando isso é verdade, então pode ir lá que vai ter uma
possível correção, pode ser muito pequena, mas vai ter uma correção da estrutura hiperfina do átomo devido a essa interação quadrupolar. E quando tenho esses valores, o B é zero, você já pode deixar de lado essa interação. Muito bem. E o que a gente faz agora? Arruma a bolsa e vai para casa? Não, claro que não. Nós pegamos as duas correções. Então agora nós temos que pegar a correção hiperfina, H de estrutura hiperfina, ela é igual a componente 1 que eu calculei, mais a componente 2. A componente 1 é a interação magnética, a componente 2 é essa interação quadrupolar. Se você notar lá atrás, tanto para L igual a zero quanto para L não zero, nós tínhamos proporcional àquele K. Quem é o K? Vou repetir o K aqui. K é igual a F vezes F mais 1, menos I mais 1, menos J mais 1. Esse é o valor do K. Tá certo? Esse é o valor do K. Então, com esse valor do K, a primeira parte, o H1, ele fica resumido a meio de uma constante, que nós vamos chamar de AJ, que, portanto, claramente depende de J, se você lembrar as expressões, vezes esse valor de K. E a parte quadrupolar é um BJ, que normalmente é uma constante de valor muito inferior, vezes essa expressão que tem 3K, K mais 1, menos, tem todos esses termos aqui, para você levar em conta, lembrando que ela existe. Se você tiver I igual a zero, ou I igual a meio, ou J igual a meio, que significa L igual a zero, esse termo desaparece. Muito bem, e essas constantes A e J, elas reúnem, na verdade, todas as constantes que nós vimos, e elas são chamadas de constantes da estrutura hiperfina. Então, essas são as chamadas constantes da estrutura hiperfina, e para cada sistema físico, nós daremos a você um A e um B para cada estado J do elétron. Tá certo? Muito bem, então nós vamos começar aqui olhando uma tabela que está sendo fornecida. Como que se determina essas constantes? Normalmente são medidas. Elas podem ser calculadas, mas elas podem ser medidas com precisão, utilizando espectroscopia dos átomos, e você acaba tendo uma tabela maravilhosa que contém todos esses elementos. Como é de muito interesse da espectroscopia os átomos alcalinos, eu fiz uma tabela aqui dos átomos alcalinos. Então, aqui você tem o valor do átomo, né? Então aqui nós estamos listando o átomo e o seu spin nuclear. Então aqui é o lítio 7. Aqui é o sódio 23. Aqui é o potássio 39. Aqui é o rubídio 85. Aqui é o rubídio 87. E aqui é o nosso famoso césio 133. Tá certo? Então, para todos esses sistemas, não cabe todo mundo aqui na tabela, na tela, né? Então, nós vamos dar alguns N's. Para todo N você pode ter o AJ, o BJ e assim por diante. Mas nós pegamos para o N igual a 2. Você tem, obviamente, S meio, P meio, o P3 meio e diferentes valores do A e do B. Veja que o B, claro, é muito menor do que os valores normalmente do A. O A pode ser positivo ou negativo, porque agora no valor do K vai entrar, né, como a gente viu, o F mais 1 menos o I e menos o J, né, dessa expressão. Portanto, pode dar valores aí que entram aí, mas a constante, desculpa,
ela vem lá de trás e essas constantes têm uma expressão interessante que pode dar correções positivas ou negativas. Muito bem, esse é o fato aí, desculpa. A correção hiperfina pode ser positiva ou negativa de um modo geral. Para o sódio você tem o estado S, portanto aqui é o S,5, tem esse valor, o P,5, esse valor, o P3,5. Então agora aqui eu tenho para todos os átomos, eu tenho o valor das constantes. E aí o que eu faço? Eu tenho essa expressão, que é uma expressão fantástica, que reúne tudo que nós calculamos para a estrutura hiperfina. E eu utilizo essa expressão, dado as características do estado, eu calculo o K, o I e o J, tá certo? E tendo o AJ e o BJ daquele estado, dado por essa tabela, eu vou e calculo qual é o splitting, qual é a correção hiperfina que eu vou ter no estado. Com isso eu posso montar a estrutura hiperfina dos átomos de um modo geral. E eu estou aqui me focalizando nos alcalinos, porque são os átomos mais utilizados hoje, tanto em experimento quanto em estudos, né? E a gente se retém a ele, porém isso serve para qualquer átomo que a gente vá poder ou precisar calcular. Muito bem, então essa tabela de valores aqui, que é a tabela importantíssima, porque ela vai nos dar os valores dos AJs para vários estados e o valor do BJ para vários estados, tá certo? E para vários sistemas físicos, dependendo do N, nós temos os valores. E então, com isso, eu termino essa aula da correção relativística, claro, mas da estrutura hiperfina, e vamos passar alguns exemplos na aula que segue. Até lá!